partir de agora, no programa Maranata, você ouve a Hora da Palavra. A Hora da Palavra. A palavra de hoje está no livro do profeta Ezequiel, capítulo 18, do verso 1 até o 3. Diz assim: Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio dizendo: Os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, Deus, jamais direi este provérbio em Israel. Meu querido, minha querida que está me ouvindo nessa manhã, você que está ouvindo também pelo YouTube, eu gostaria de fazer uma reflexão acerca dessa palavra, essa palavra que esse profeta, muito valoroso de Israel, determinou, profetizou em relação ao seu povo. Então, naquele tempo, naquele contexto da história, Israel, o povo escolhido por Deus, ele tinha abandonado os caminhos e os ensinamentos do Senhor. E eles andavam praticando coisas que eram terríveis, abomináveis. Eles andavam na idolatria, adorando outros deuses. Eles haviam feito sacrifícios que Deus não recebia. Haviam se contaminado muitas vezes com carnes que eram oferecidas a sacrifício. Eles estavam em adultério, cometiam crimes, roubavam, emprestavam sempre na tentativa de lesar aquele que recebia emprestado, oprimiam as pessoas. Então o cenário de Israel era tenebroso. E o curioso é que, se nós fizermos uma comparação com os dias de hoje, parece que isso se repete até mesmo na nossa sociedade. Pessoas que vivem do pecado e não se constrangem dos seus atos e das suas atitudes. Pessoas que sabem que aquilo que eles fazem é incorreto, é imoral, prejudica as pessoas, leva à destruição das famílias, prejudica muitas vezes as pessoas que têm uma dependência, um vínculo com elas. E elas fazem isso de maneira que passam a ser normal. E, infelizmente, o que nós temos observado é que aquilo que tem sido colocado diante dos nossos olhos, principalmente pela TV, pelos meios de comunicação, são as práticas que acontecem de maneira que as pessoas aceitam qualquer coisa sem se revoltar, sem se constranger, achando que tudo aquilo é normal. Talvez a gente observe a questão política do Brasil, a maneira como a corrupção está enraizada, ela está presa, e as pessoas acham que isso tudo é muito normal, que tudo isso faz parte. E eu gostaria de dizer que isso não é normal, porque muitas vezes coisas que são normais para os olhos humanos não quer dizer que haja uma concordância com Deus. Muitas vezes nós estamos vivendo numa comunidade, numa sociedade, que o pecado, que as transgressões é algo cotidiano. Cotidianamente ele se manifesta e as pessoas olham como se fossem coisas normais. Aquilo que é normal para os olhos humanos não significa que tem aprovação do Senhor. E aqui o contexto em que Ezequiel escreve é justamente isso. Era um povo que estava em pecado, mas achava que teoricamente estava tudo bem. E aí eles começaram a sofrer, eles começaram a perecer. E aí o profeta vem e traz essa mensagem poderosa. Ele está dizendo assim, não é porque os pais pecaram que os filhos serão castigados. Ou ao contrário, não é porque os filhos pecaram é que os pais são responsáveis. Se nós observarmos muito bem, o que estava acontecendo naquela época é que aquele povo estava vivendo uma decadência espiritual, um afastamento total da vontade de Deus. E quando nós nos apartamos de Deus, quando nós nos separamos da vontade divina, acontece que nós passamos a ter muitos problemas. Nós passamos a ter problemas que, teoricamente, aos nossos olhos não têm solução. Porque esse afastamento nos traz uma tristeza. Esse afastamento nos traz um profundo pesar de que a nossa relação com Deus foi separada e nós não conseguimos sentir a confiança de dias melhores. Uma outra coisa muito presente quando a nossa condição espiritual ela está aquém daquilo que nós precisamos para viver é tentar colocar a culpa, terceirizar alguma coisa que é pessoal a outras pessoas. Então, tipo assim, olha, eu estou passando esse problema familiar que eu tenho, é porque meu avô também tinha, é porque o meu pai também tinha.
Então Deus está me castigando. Eu quero te dizer, meu irmão, que isso não tem nada a ver, tá? Isso é uma conversa fiada. Deus, ele não terceiriza o castigo por conta de uma descendência. Deus, ele é amor, Deus é misericórdia, Deus é perdão. Jamais Deus faria com que você estivesse passando por um problema nos dias de hoje por conta de um pecado que o seu avô, que o seu pai talvez cometesse. Mas a condição do fracasso nas relações humanas faz com que os seres humanos pensem naquilo que aconteceu no passado como justificativa das provas que estão vivendo no presente. Mais uma vez eu quero dizer, Deus não castiga a sua vida, você, pelos erros dos seus passados. Cada pessoa é responsável pelos seus próprios atos. Cada pessoa é responsável por cada ação que toma. Eu gostaria que você tomasse nessa manhã parte dessa palavra e pudesse meditar no que diz o próprio Samuel no Salmo, no capítulo 18, no verso 20. Ele diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Viva na justiça de Deus. Não se perverta com as coisas, com os valores desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras, mas a promessa de vida eterna, ela é dada pelo nome do Senhor Jesus. Coloque os seus projetos, coloque a sua fé, olhe para o alto, olhe para o caminho que o Senhor tem para a tua vida. Siga nele, mesmo sabendo que é estreito, mesmo sabendo que é um caminho difícil, mas é um caminho que leva à salvação. Ao contrário, o perverso tem um caminho largo, um caminho que teoricamente traz muitas folgas nas suas atitudes, mas é um caminho em que o final dele será a sua própria morte pelos seus atos, que muitas vezes não tem concordância com a palavra de Deus. Que você possa meditar nesse versículo, né? Leia o capítulo 18 do profeta Ezequiel que está no Antigo Testamento. Medite sobre essa palavra e não se esqueça que Deus, ele é misericordioso, que Deus é grandioso, que ele tem uma obra sim para a tua vida de redenção, de salvação, jamais de condenação, jamais de castigo, jamais para que você possa sofrer aquilo que ele não deixou para ti. Guarde essa palavra em nome do Senhor Jesus nessa manhã e que você possa aprender um pouco mais a partir dos ensinamentos do Senhor.